Bom, boa tarde, começando assim esse finzinho de tarde, com essas duas mulheres maravilhosas, a Lila Guimarães, que é jornalista responsável pelo Cena Crua, que a gente se conheceu lá atrás no comecinho do Slow e que hoje eu tenho esse privilégio, esse prazer de tê-la aqui compartilhando conteúdos, uma visão muito bacana da vida e do jornalismo. Presença, antes era visitante, agora está aqui ativamente, né? E a Dani Rudes, muito obrigada também pela sua presença. Te conheci, assim, rapidamente nós, mas adorei a sua história. Eu acho o quanto é relevante trazer o movimento, né, do body positive, da gente ser bonita mesmo, porque esse evento é por isso. Acho que a gente tem que entender nessa vida que o que é bonito, tudo é bonito, a gente tem que se sentir confortável como a gente é, que não existe padrão, que é tudo interno, de dentro para fora também. É todo um conjunto. Então, eu vou deixar vocês conversando, fiz as apresentações, estou aqui nos bastidores e teremos depois um espacinho para perguntas. Então, quem estiver assistindo, tem ali do ladinho os questions, as perguntas, que aí depois a gente vai responder todas, tá bom? Então, bom papo, Mel, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz. Dani, obrigada também. Meninas, eu que agradeço. Eu estou aqui assistindo nos bastidores. Tá bom. Lisonjeada. Acho que vai ser uma delícia e vai ser importante também, né? Essa conversa. Que está super em pauta, mas enfim, a gente está sempre em movimento, né? Então tudo vai mudando e a Dani, que é uma mulher super à frente do seu tempo, né? Que tem uma história com a moda plus size, é uma empreendedora à frente de vários projetos interessantes de comunicação também, produtora de conteúdo, enfim, você está super antenada nessas tendências, em tudo que a gente está querendo descobrir agora sobre nós mesmas, né? E até o próprio mercado de beleza também quer muito ouvir sobre isso. Então, eu fiz um roteirinho aqui, tá? Para a gente não se perder, a gente ir nesse flow, mas também ter um certo norte. E eu vou tentar cumprir esse roteirinho aqui para a gente falar do que importa. Então, Dani, eu acho que assim, primeiro, né, a gente queria fazer, na verdade, um panorama. A gente está numa sociedade que é gordofóbica, racista, né, estruturalmente, né, infelizmente. Então, eu queria... Exato. Então, eu queria saber, durante essa sua trajetória, né, envolvida com projetos, envolvida e à frente de projetos, né, como uma pessoa em posição de liderança, né, a partir da sua experiência, como você percebe ou percebeu o preconceito querendo limitar os seus espaços, né? O espaço do seu corpo e os espaços da sua própria identidade? Olha, eu acredito, Lila, que a gente vive isso no dia a dia e eu teria vários exemplos aqui para te contar. Mas eu acho que o exemplo que eu sempre cito enquanto vida corporativa, né, é o exemplo da mudança da linha de chegada, né? E isso acontece não só com o corpo gordo, acontece com o corpo negro, acontece com a mulher, acontece com corpos diferentes, né? Acontece com pessoas de características diferentes. Principalmente no corporativo, o que eu observo, o que eu vejo, o que eu senti, e passei por isso muitas vezes, é que quando você se planeja para chegar em um determinado lugar, quem está em cima e quem está no poder muda as linhas de chegada constantemente. Então, você se programa, nossa, eu agora eu vou estudar, eu vou me formar, eu me formei, poxa, que legal. Eu vou arranjar aquele emprego dos sonhos, olha, vamos começar nessa vaga aqui, vamos começar a construir, vamos devagar, tá? Se você fizer uma pós-graduação, eu vou te promover. Aí você corre, vai lá, faz a pós-graduação, chega, pronto, cheguei. Mas agora a situação não está muito boa e a gente está negociando com o pessoal lá de fora, a gente vai precisar de um inglês. Aí você vai lá, faz o inglês, corre. Não vai dar. Agora a gente tem aqui essa pessoa que veio de fora e tal. Então, há boicotes constantes. Esses boicotes são claros pelas diferenças, tá? É um preconceito puro, nu e cru, mas ele é mascarado por condições
adversas corporativas, caracterizado por uma mudança de linhas de chegada. Quando, na verdade, o que eu acredito e o que eu acho como gestora, como uma executiva, é que os diferentes precisam ser estimulados. A mão que eu dou para uma mulher branca, ela é diferente da mão que eu dou para uma mulher negra. Porque a gente precisa entender o nosso lugar de fala e a gente precisa entender os nossos privilégios. E aí, enquanto eu mudo a linha de chegada de uma mulher negra, isso tem impacto para ela 4 vezes maior do que quando eu mudaria para uma mulher branca. Então, a gente passa por isso constantemente. Esse é o achatamento do mercado corporativo. E como executiva, eu tento todos os dias dirimir essas diferenças e não trazê-las, principalmente dentro do meu ambiente de trabalho, com etnias diferentes, corpos diferentes, cores diferentes, condições diferentes, enfim, seja o que for, entendendo a barreira que aquela pessoa enfrenta no dia a dia, entendendo que eu, como executiva, como gestora, como desenvolvedora de pessoas, preciso dar a mão para aquele diferente, porque ele é repelido constantemente pela sociedade. Entendi. É como se fosse, na verdade, você não tivesse, não conseguisse se apropriar do seu próprio planejamento, né? Como se você tivesse que estar sempre ali encaixando nos padrões, em padrões inventados e constantemente ali reafirmados, né? E que a gente está totalmente a fim de quebrar isso com tudo, né? Agora. Então, é isso. Eu acho que essa é a questão do corporativo no geral. Mas no dia a dia a gente enfrenta várias barreiras, né, Lila? Tem a liberdade de ir e vir, a liberdade do vestir, né? A liberdade do se ver bonita, porque até disso somos privados. Né? Quando a gente compartilha a beleza áurea a todo momento, dizendo que aquele é o padrão e esse é o certo, você tira a liberdade da pessoa até de se sentir bonita. Né? Sim, faz sentido. E agora a gente falando de gordofobia, né? A gente falou antes pelo telefone e você me falou um negócio que eu achei muito importante, assim, um ponto que você destacou como um grande aliado para a gente desconstruir tudo isso, né? Essas ideias e tudo mais, é a gente desconstruir a própria imagem do corpo gordo, né? Que foi sendo construída pela sociedade. Então, vamos falar um pouquinho sobre a imagem do corpo gordo? Vamos lá, eu preciso destacar um pouco da história, né, dos corpos, enfim, que em outros tempos, corpos gordos eram caracterizados como pessoas de poder ou abastadas, né? Você ser uma pessoa gorda significava que você se alimentava bem, que você comia bem. Então, você vê como a visão disso é muito, muito deturpada, né? Assim, em outro momento a gente já teve isso como ok, e agora a gente vive a super valorização dos corpos hiper magros, né? De um determinado tempo para cá, como eu te falei, a beleza áurea, esses corpos magros, esse corpo magro muito da origem europeia veio sendo trazido como uma beleza ideal a ser atingida, né? E aí eu não vejo nenhum problema de a gente ter parte das pessoas que gostem de ser magras ou parte das pessoas que gostem de ser gordas. Essa não é a questão, acho que essa não é a discussão. A questão é quando a gente coloca que ser gordo é feio e ser magro é bonito. Quando, na verdade, ser gordo é uma característica, ser magro é outra, ser feio é outra e ser bonito ainda é outra. Então, a gente caracteriza essa questão, pontua que eu sou gorda e automaticamente eu sou feia. E aí eu achato essa mulher, esse corpo, e eu digo para ele que ele não tem condição, ele não tem chance, ele não tem caminhos a não ser emagrecer. E aí, tudo isso em nome da sua saúde, né? As pessoas acreditam que realmente podem se apropriar dessa questão e de punir corpos gordos por conta de que eu estou me preocupando com a sua saúde, mas, na verdade, na minha opinião, é um preconceito puro da nossa sociedade, com o diferente. E eu ainda digo que para mim ainda me assusta nos tempos em que vivemos querermos encaixar todos na mesma caixinha. Por quê? Né? Por que período diferente? Porque todos temos que ser iguais.
Porque hoje, com a liberdade de pensamento que temos, acreditamos que temos que ser todos muito parecidos, iguais, mesmos corpos, e a pensarmos iguais, temos o mesmo partido político. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é. Por que é que a gente insiste nessa tampa que a gente não abre? Por que a gente não sai dessa caixa, né? Então, eu acredito que a gente precisa desconstruir a imagem do corpo gordo como feio. E outra questão é desconstruir a imagem do corpo gordo como um corpo preguiçoso, um corpo sempre doente e um corpo que não se alimenta bem, que não pratica exercícios físicos e que é um cara que é desleixado. Né? Isso é associado automaticamente, e não é verdade. E eu acho super chato eu ter que ficar toda hora me justificando, eu ter que ficar dizendo, olha, os meus índices de colesterol são ótimos, a minha glicemia é maravilhosa, eu sou uma mulher que pratica exercícios, que sou ativa, que me alimenta bem, porque eu me preocupo com a minha saúde, e o motivo de eu ser gorda é... Por quê? A gente vive perguntando por aí para quem tem câncer, por que você tem câncer? É genético, assim como a obesidade. A origem de 70% da obesidade é genética. Eu cito aqui uma pesquisa de Bruno Halper, que é um médico super renomado, e estuda isso muito profundamente. E a gente não sai por aí perguntando para outras pessoas portadoras de uma doença desenvolvida ao longo da vida, sem... claro que fatores externos ajudam, mas seria algo inato dela, vem no gene dela, por que ela teve câncer, né? Então, o que você fez de errado que você teve câncer? Você né, fumou, né? Pô, esse tipo de empatia, a gente sabe que isso acontece, mas a gente tem mais empatia com essas outras doenças, né? Por que com o corpo gordo eu aponto dizendo você comeu errado, né? Lógico, você não fecha a boca, claro, você não para de comer chocolate, nossa, você só comeu besteira, né? Então, a gente tem a mania de apontar, né? E esse hábito horroroso de apontar, julgar, não saber por que a gente está julgando e caracterizar aquela pessoa com desleixo. E quando a gente normatiza isso com relação a uma característica e entende que os motivos pelos quais aquela pessoa é gorda só diz respeito a ela mesma, a gente consegue tratar o outro com o devido respeito merecido. E muitas vezes vem mascarada em piadinha, ou em carinho, ou em preocupação, né? Então tem, assim, várias formas dessa gordofobia ser expressa. E aí Exato. eu fico pensando assim, como que as pessoas que estão sendo gordofóbicas, elas não sabem, né? Então, assim, quando elas não sabem que elas estão sendo, e de que forma esse preconceito, né, pode aparecer disfarçado, e para que a gente realmente consiga fazer com que os olhos das pessoas abram, né, os nossos olhos abram, para a gente perceber se tiver acontecendo alguma coisa assim, ou a gente estiver, enfim, cometendo algum erro, ou vendo alguém cometer um erro, para a gente parar e mudar isso, né? Sim, eu acho que a primeira questão é quando a gente fala, mas é pela sua saúde, eu me preocupo com você, linda. Não, amor, não é. Não é pela minha saúde, porque se fosse mesmo pela minha saúde, a gente vai conversar sobre boleto do meu convênio, tá bom? Então, é uma brincadeira que eu sempre faço, mas é a realidade, né? Não é pela minha saúde, é pelo simples fato de eu querer falar. Então, pela saúde do outro, o outro cuida, entende? Não é pela saúde. A segunda questão que a gente sempre ouve, que eu acho que é algo que a gente, que é uma desculpa para que a gente cometa essa gordofobia estrutural, quando eu falo assim, nossa, mas você é tão linda de rosto. Isso acontece muito, acontece bastante, né? Ai, nossa, então vamos fazer um evento, que legal, cadeiras que só cabem corpos magros. Não pensei no meu diverso, né? Ah, não, então vamos construir um apartamento. Apartamentos que não cabem uma pessoa gorda dentro do banheiro. Então, eu limito os espaços para essa pessoa, né? E não é só no mundo da moda, porque a gente fala, a mulher gorda ela não tem o que vestir. Ela não tem o que vestir, ela não consegue andar de metrô, ela não anda de avião, ela não consegue sentar numa cadeira de uma praça de alimentação. Eu privo ela o tempo inteiro, não é só a roupa. É o direito de ir e vir. E aí mascarado de algumas brincadeiras, né?
E às vezes essas brincadeiras, quando vêm de fora, na verdade, as brincadeiras, quando vêm de fora, elas são uma gordofobia muitas vezes não percebida. E às vezes o próprio gordo, para se normatizar, faz piada com ele mesmo, para poder normatizar isso, para ser o gordo legal do rolê, porque é dessa maneira que eu vou me destacar e não vou sofrer tanto, não vou ser tão alvo daquele bullying. Vamos parar, gente. Isso está tudo errado. Eu não tenho que falar do corpo do outro. Ponto. Né? Essa é uma questão. Então, eu acredito que quando a gente entende que a gente precisa pensar no todo, e pensar no diferente, envolver a todos, quando a gente fala em todes, a gente está falando em todes mesmo. Eu estou falando, então, de incluir essas pessoas e não cometer essa gordofobia que está tão estrutural para nós, né? Então, eu tenho também aquelas piadinhas. Nossa, gente, vamos comer uma gordice? Nossa, gente, comi tanto nessa quarentena, eu vou ficar enorme, imensa. Associar imediatamente a comida ao tamanho do corpo. Então, isso são expressões e são questões que a gente precisa tomar muito cuidado ao falar, sabe? Ah, não, obrigada, eu não como batatinha frita, é super calórica, sabe? Você devia se preocupar com isso também, faz mal pro seu colesterol, viu? Gente, a gente ouve isso nas rodinhas, a gente escuta isso, é estrutural. Como falar do tempo, né? E aí, o tempo tá bom, né? A gente precisa realmente pensar que eu não posso, eu não devo me expressar com relação ao corpo do outro de nenhuma maneira, né? Não, você falou uma coisa que é de fato, eu já presenciei várias vezes isso, né? Quando você entra no elevador, ou sei lá, quando você encontra uma pessoa há muito tempo que você não vê, não tem papo, você vai falar, ou do tempo, você vai falar, olha como você emagreceu, olha como você engordou, né? Você tá E vem linda, sempre um constrangimento junto, que depois você precisa continuar aquilo. Tá, eu engordei, tá, eu emagreci, e daí, né? E aí fica ou um silêncio, ou a pessoa tentando ali, né, desfazer né? comentário infeliz, né? Não é pra gente falar do corpo do outro, né? E o body shaming tá aí, né? Ele desenha direitinho esse erro, né? O body shaming, fala um pouquinho do body shaming, que é mais ou menos isso que a gente já estava falando, mas é muito bom dar os nomes. Exatamente, o que a gente falar do corpo do outro e constranger o outro com comentários sobre o corpo dele é a prática de body shaming que a gente chama, né? Então a gente não deve se manifestar, como eu falei aqui, sobre o corpo do outro. Ah, Dani, como eu me portaria nesse caso? Não fale. Mas não fale nem para o gordo e nem para o magro, nem para o alto e nem para o baixo, nem para o negro e nem para o branco. Acontece isso muito no corpo gordo, acontece isso muito no corpo magro, né? Atrizes, tá magra demais, tá cadavérica, gente. Por que a gente tem necessidade de falar do outro sempre com uma característica associando o magro, o feio, o bonito, o gordo, sempre nesses dois adjetivos, né? Não é preciso fazer essa liga, né? Eu preciso realmente entender que falar sobre o corpo do outro não dá. E aí acontece muito com mulheres negras no sentido do cabelo também, né? Nossa, que cabelo! Posso pegar? Não, amor, você não pode pegar. Você não pegaria num cabelo liso, então não pegue num cabelo encaracolado, crespo, um cabelo 4C, 5C, 6B, seja ele qual seja o nível que Não for é um de casa. objeto, né? Exatamente. Não é Nossa, um objeto. Mary, você com esse cabelo parece uma deusa grega, uma deusa negra africana linda. Sei, só isso. Né? Realmente etinizar. Então, não vamos fazer. Nem o corpo, nem o cabelo, nada. Então, elogiem outras questões. Vamos falar de outra. Nossa, adorei o azul da sua camisa. Lila, adorei o seu kimono, maravilhoso. Vamos falar de outras coisas. A cor da sua sombra lhe cai muito bem. Outras. Se eu Às quero vezes ser você cai, né? Hoje você está especialmente linda, porque a pessoa, sei lá, dormiu bem, tá com a pele boa, tá com o olho brilhando, né? Mas não sobre a característica do físico dela, né? Que é algo dela, que faz parte da história dela, que às vezes a gente não sabe também o que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa emagreceu, isso não quer dizer que ela está mais saudável, ela pode estar doente, ela pode estar fazendo uma quimioterapia, enfim, né? Tem vários relatos, inclusive, de meninas que passaram por isso.
e falam muito nas redes, né? As redes estão aí também para desconstruir muito essa realidade, que é muito antiga, que, né, a gente, enfim, está podendo agora, a gente está se dando essa oportunidade de se repensar. Exato. E olhar também, eu acho que todo mundo tem questão, né, com o próprio corpo, com o corpo do outro. O importante é a gente prestar atenção na nossa evolução, na nossa vida, no nosso corpo, se a gente está saudável, né, e compreender o valor desses novos movimentos, como o body positive, o corpo livre. E eu queria que você falasse um pouquinho deles, explicasse um pouco do que eles ensinam também pra gente. Tá, olha, o body positive, ele começou em 67, realmente em defesa contra, na verdade, né, não em defesa, mas contra a discriminação a corpos gordos, né? E aí, conforme esse movimento foi andando, foi se trabalhando com relação a todos os tipos de corpos e diferenças, né? Em vitiligo, deficiências, tamanhos de corpos, cores de corpos, transgêneros, e enfim, a gente tem aí uma gama enorme do diferente, né? Que entra nessa gama do body positive. E hoje, eu acho que a gente chega num momento, se eu posso fazer essa linha de tempo, onde a gente fala sobre o normal. Basta você parar, pensar e não olhar aquela imagem midiática que nos é colocada como a ideal a todo momento, olhar para o lado e perceber à sua volta as diferenças. São pessoas muito diversas, diferentes e longe daquela imagem midiática. Eu normatizar isto já é pensar como o movimento body positive nos pede, né? Respeitar essas diferenças, respeitar o corpo do outro e entender a nossa real beleza. É isso que eu acredito nos tempos de hoje, entender a real beleza, porque é o que eu sempre digo, a todo momento somos bombardeadas com imagens de mulheres muito magras, muito incríveis, muito curvilíneas, muito maravilhosas na televisão, que trabalham com isso, vivem para isso, são preparadas para isso, né? Aquilo ali é uma rotina extensa, uma rotina exaustiva para que elas mantenham aquele corpo, aquele padrão, aquele estado. Algumas não, mas a gente sabe que muitas delas nos relatam isso e a gente percebe que aquilo é um esforço para se chegar, não é o normal. Se eu viver uma vida normal, me alimentar normalmente, fazer um exercício normalmente, eu não seria daquele jeito. O normal é o que está à nossa volta. Então, eu acredito que o movimento Body Positive veio para isso, para normatizar o normal que foi tirado de moda, né? E que eu acredito que a gente precisa trazer de volta, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, em que nós precisamos de mais empatia com o outro e de propósitos nobres, né? E de amor próprio também, né? A gente se liberou do sutiã, vamos liberar da cinta, vamos, né, deixar o nosso corpo falar a nossa história, ser quem ele é, né? E ter a beleza única, não tem nada igual. É tão interessante, isso é tão bonito. Você sabe que você estava falando dessas mulheres que trabalham com isso, com a sua imagem. Lembrei de uma frase da Débora, que uma vez ela deu uma entrevista, não lembro onde, e ela disse: é impossível ser feliz e magra ao mesmo tempo. Você imagina o esforço que é manter aquele corpo, né, naquele padrão da perfeição da beleza. Enfim, é muito custoso, né? Então, deixa de se viver muita coisa, de ser muita coisa, de compreender muita coisa sobre nós mesmos, né? Perde-se muita energia. Isso, fazer um esforço, é um estado diferenciado. São mulheres que vivem o seu dia todo, etapas, step by step, na construção ou na mantenedoria daquele corpo naquele momento, né? Então, é doído, né? Isso, é você sair do seu normal, se privar, daí, exatamente como você falou, de conviver com a sua família, às vezes de momentos de lazer, enfim. Eu conheço várias pessoas assim, que estão conosco em momentos de lazer e que se privam de se alimentar, de tomar uma taça de vinho,
porque no momento eu preciso estar nessa posição, né? E não estão sempre felizes com isso, né? Isso não deveria ser o natural, né? A gente sofre com isso, né? Praticar um pouco do amor próprio, como você falou, faz parte. E aí, aqui eu quero fazer um adendo, tá? A gente não está falando aqui que toda pessoa gorda deve ser feliz, ok? Olha, você aí está gordo, seja feliz agora, tá? Se encontre agora, se desconstrua agora. Não, não é isso. O que a gente diz aqui é para que você se olhe com mais empatia, né? Que você se puna menos, que você olhe para você e realmente entenda se você realmente quer emagrecer porque você quer ou porque você busca algo que talvez seja inatingível, porque sempre foi assim, porque é estrutural, porque sempre acontece assim, né? Eu acho que está na hora da gente parar para fazer essa reflexão. E aí, se você entender que sim, está na hora de você fazer essa reflexão, vai devagar, vai no seu tempo, não é de uma hora para outra. A gente não aperta esse botão e de um dia para o outro diz, poxa, eu estou me amando desse jeito. É devagar, né? É no seu tempo. Mas respeite o seu tempo, mas se olhe com mais carinho. E tem um apoio também, né, em volta disso, né? Você também tem que se apoiar numa pessoa que seja amiga ou, sei lá, em bons exemplos, porque a gente vê também hoje com as redes dois movimentos muito opostos. Um que liberta o nosso corpo, né, como eu falei lá do body positive, do corpo livre, que é um movimento super presente nas redes. Tem várias meninas super legais, meninas, meninos, meninas, mostrando seus corpos livremente, né, celebrando os seus corpos únicos, com fotos maravilhosas e textos incríveis também, mas a gente também tem essa ditadura da beleza, da musa fitness, né? Então, assim, é legal também a gente ter boas referências, né? Você tem uma seleção, assim, de repente, para você indicar para a gente de perfis interessantes, pessoas que falem sobre esse assunto de forma inteligente? Eu vou citar aqui, eu separei a banda Plus Size, tá? Não é um preconceito, não é nada disso, tá? É apenas um apoio ao movimento, porque é um movimento nichado, e como um movimento nichado, ele tem estruturalmente menos seguidores do que outros movimentos, né? Isso vem também parte do preconceito estrutural, então eu quero levantar um pouco aí da bola das meninas desse nicho do mercado plus size. Então, assim, eu gosto muito do trabalho da Flúvia Lacerda, ela é uma mulher que milita com o seu corpo, uma militante nata, uma mulher que se expressa muito bem com relação ao seu corpo e à liberdade corporal, né? Então, eu gosto muito do trabalho dela e ela muito me representa. Eu quero também Estágio Romano, que é para mim, uma das melhores referências de body positive e de amor próprio nessa construção. A gente tem várias, né? Mas ela é uma das melhores. Ela traduz isso como ninguém, ela leva isso para uma linguagem leve, compreensível, uma das nossas pioneiras, digamos assim como a Flúvia, que trouxeram essa linguagem, que deram a cara para bater aí na desconstrução desses corpos. Então, traz para a gente um discurso muito consistente, para mim, muito coerente, né? A gente tem Débora Fernandes também, que é maravilhosa, é incrível, uma mulher linda, modelo, né? E se expressa através do seu trabalho. A gente tem Mayara Russi, que é uma gorda maior, que a gente chama, né, dentro do nicho, assim como eu, um manequim 54, e que atravessou as passarelas da São Paulo Fashion Week com esse corpo. Meu Deus, que mulher, né? Que história, que desconstrução. Então, eu vi a Flúvia também desfilou no Ronaldo Prada, não foi? A Flúvia desfilou, mas eu tô falando para você. Não é uma questão aqui de comparação, ok? Mas o corpo da Flúvia é um corpo que é mais aceito pelas revistas e pela mídia, pelas passarelas, pelas fotografias, e há uma vantagem nessa questão em relação às gordas maiores. E a gente não está dizendo Flúvia merece ou Mayara merece. Não, não é isso, gente. É que a gente precisa que a mídia troque o seu olhar, né? Eu vejo muitas páginas de revista até hoje fazendo matérias com relação à mulher plus size, a corpos plus size, a moda plus size, com modelos curvy, 44, que não representam todas as mulheres gordas.
Então, isso também é um preconceito estrutural. A mídia traz a gorda que ele quer ver nas páginas deles, nas capas deles, nas suas imagens. Então, o corpo da Flúvia é um corpo que a mídia quer ver. O meu corpo, o corpo da Maiara, é um corpo que a mídia quer esconder, quer achatar. É a gorda que fica lá no fundo da fotografia, na campanha de cabelo, sabe? Bota a gorda lá no fundo porque ela tampa aquela magra, sabe? Então, a gente precisa parar de pensar desse jeito e precisa enxergar a beleza também nesses corpos. Então, eu cito esse feito da Maiara como um feito de uma mulher 54, gorda de fato, que tem uma barriga, que tem celulite, que tem bainha, aqui uma barriga em avental, é gorda de fato e passou pelas passarelas de moda que com frequência trazem para nós esses corpos magros, né, como padrão, né, como padrão a ser seguido, enfim, e que na verdade a gente hoje está falando aqui sobre a desconstrução desse conceito, né? Que está acontecendo, né? A gente está vendo pessoas também de outras idades desfilando. Eu acho que a gente está. Exatamente. Agora é o seguinte, ficou uma pergunta lá no meu roteiro, lá em cima, que eu queria tentar encaixar, não sei se vai ter a ver, mas enfim, eu queria muito descobrir com você formas possíveis das pessoas que sofrem, tá, o preconceito. As pessoas que estão sofrendo o preconceito, passaram por alguma situação. Você daria algum conselho para que neste momento ela consiga, quem sabe, responder a ponto de educar ou transformar essa pessoa? Porque eu imagino que algumas pessoas devem se omitir ou se calar ou fingir que não aconteceu, né? Mas o caso não é esse. A gente está propondo agora, na verdade, uma mudança mesmo política de comportamento. Então, acho que todo mundo tem que entrar nisso, né? Então, para quem sofre, você tem alguma dica para dar para que ela aproveite essa oportunidade para fazer uma educação, uma transformação? Eu acho que a gente tem dois momentos, tá? A gente sempre diz e fala sobre a mulher plus size gorda desconstruída e a mulher gorda plus size não desconstruída, tá? A mulher desconstruída, ela consegue, eu acredito que quando ela se desconstruiu, quando ela se olha com mais amor, quando ela se entende, ela se aceita, ela pratica autoestima, amor próprio, né? Porque a autoestima é uma prática, né, gente? Não é todo dia que a estima está elevada, né? Então, ela faz essa prática, ela traz isso para a vida dela, ela busca se elevar, ela busca se gostar, ela tem uma oportunidade, uma segurança maior de poder debater com outras pessoas, no sentido do debate construtivo, aqui eu digo isso, e tornar o preconceito sofrido uma oportunidade de ensinar alguém e de transformação. Ah, mas sou só eu, é só a minha opinião. Sim, mas uma opinião transformada já é uma semente plantada. Então, eu acredito que essa mulher, em toda vez, e eu faço isso, que sofra uma atitude de preconceito, consiga levar a título de educação a sua realidade na busca por mais empatia, por um movimento e para esses corpos, tá? Quando a gente fala da mulher não desconstruída, a gente tem aí uma questão, porque se ela não está desconstruída e ela não se aceita, quando eu toco naquela ferida, a tendência é recuar, né? Então, o que eu indico é que ela, primeiro, se ela ainda não é desconstruída, que ela procure referências de mulheres desconstruídas e entendam esse discurso, entendam mais profundamente sobre o que falamos, sobre o que pregamos e o que queremos, né? Sobre body shaming, sobre body positive, entenda com outras influenciadoras body positive, que não são só gordas, ok? São body positives no geral, todos os tipos de corpo. Quais são os seus discursos? E o que querem trazer? Na busca de você se olhar e começar a se desconstruir. Porque, como eu disse, não é de uma hora para outra. Não apertamos um botão e viramos isso de um dia para o outro. É uma desconstrução gradual. E aí, use essas referências para se munir de força. Encontre os seus iguais. Porque quando você encontra outros como você para de se boicotar e se dizer,
poxa, sou eu, a culpa é minha, sou eu que faço isso, sou eu que me boicoto, sou eu que não consigo. Você é a pessoa errada, né? Exatamente. Então, você consegue dividir com outras pessoas, entender que falar, poxa, isso acontece com essa pessoa também. Ah, tá bom, não é que vão passar a mão na minha cabeça. Não, não é isso. A gente só quer que você entenda que é perfeitamente normal, é ok, acontece, e que a atitude que você vai tomar com relação a isso depende de você, mas que você não se sinta tão mal e tão culpado a isso. Então, referências e o igual. Eu acho que isso ajuda muito e a gente aí trabalha no caminho para essa desconstrução gradual, buscando referências. Então, essas influenciadoras que eu citei aqui, nas redes delas, vocês encontraram muitas outras, temos várias outras, tá? Eu só citei algumas aqui, mas ficaria citando o dia inteiro mulheres bonitas, incríveis, de representatividade, com vários tipos de corpos, cor, cabelo, propósitos, e que nos encantam com valor, né? O valor de ser hoje, que eu acho muito importante. Interessante. Então tem tudo a ver com um caminho de autoconhecimento mesmo, né? É um caminho de apoio com autoconhecimento, para a gente transformar isso também dos dois lados. Deixa eu te perguntar uma coisa, o tempo está correndo, e eu queria muito falar, a partir da sua visão, do que você conhece sobre o mercado de moda plus size e o mercado de moda no geral, queria que você fizesse um paralelo com o mercado de beleza consciente. O que você anda vendo, percebendo das marcas de beleza? Como anda esse propósito da aceitação e da bandeira mesmo, do posicionamento mesmo, de levantar essa bandeira da beleza real, da beleza crua, que eu chamo de beleza crua, né? A beleza sem padrão. Que agora não é mais beleza fora do padrão, né? Beleza sem padrão, sem padrão. Como você vê essas marcas trabalhando agora? Olha, eu acredito que eles ainda precisam se desconstruir da imagem da indústria da beleza no geral, desses corpos magros, dessas peles incríveis, de manchas nenhuma, sabe? E de toda essa questão. E eles estão mais próximos, né? Então o puxão de orelha é um pouquinho mais intenso, porque eles já são um negócio de valor e propósito. Sendo então eu já saí da caixa para fazer o diferente. E por que não olhar um pouquinho mais adiante? Né? Se eu tenho um propósito de valor na construção daquele meu produto, eu posso ter um propósito de valor na apresentação dele para todos, de verdade. E aí, a minha dica, tragam corpos diversos, pessoas diversas para a sua campanha, para o seu valor, para a sua marca. Aquela mulher que se olha e não se identifica, talvez ela não engaje com você. Eu não consigo mais, na situação que eu me encontro hoje de desconstrução, engajar com uma marca que não faz a menor questão de se comunicar para mim. Ou seja, se não tem um corpo gordo naquela marca, ela não pensa em mim. Ela não se interessa por mim. Então, eu consumo. Se não tem um corpo diferente naquela marca, se não tem algo normatizado naquela marca, talvez eu realmente pense, será mesmo que ela pensa no diverso? Então, eu quero convidar essas marcas, até por uma questão de negócios, e a gente está falando hoje de um tempo onde a gente trava, onde a gente não tem mais o consumo pelo consumo. Hoje a gente consome com valor, voltamos a consumir de amigos, dos negócios do bairro, voltamos a consumir com propósito, não consumimos mais desenfreadamente, sem necessidade, tudo por conta desse momento de pandemia que vivemos. Então, o novo consumidor ele é mais exigente, ele clama por valor. E se você já traz o valor, por que não agregar mais? E pensar na construção da sua imagem, no tipo de público que você quer atingir. Traga o diverso para a sua marca, porque vocês estão a um passo disso, né? A desconstrução já está no caminho, já. Muito diferente de outras marcas que ainda nem levantaram essa bandeira ou aventaram essa questão. E comuniquem para essa mulher, agreguem essa mulher, tragam essa mulher nas suas campanhas, nas suas fotografias, para a influência, para os diálogos, para construir os discursos com vocês, tragam especialistas, façam rodas de conversa. Eu acho que essa mulher real vai se sentir muito mais representada e muito mais satisfeita em entender propósito sobre propósito de valor.
né? Muito interessante. Até porque, né, se são marcas que trabalham com ingredientes e ativos naturais, que falam da beleza através da natureza, né? Então tá aí a liberdade, tá aí a beleza múltipla, tá aí toda essa representatividade da vida normal, da vida natural que a gente vê nas ruas, das pessoas reais, das pessoas que a gente ama, com que a gente se relaciona, os nossos amigos, nossas amigas, né? Exato. E muito interessante a gente falar sobre isso aqui no Slow Market, porque as marcas que estão, enfim, que eu conheci através desse evento, são marcas que têm realmente esse propósito, sabe? De desconstruir toda a forma como a gente se cuida, né? Não é de se cuidar para caber numa caixa ou para entrar num padrão, mas é se cuidar para a gente se potencializar, né? Encontrar nossa expressividade, né? Através de ferramentas, seja uma maquiagem, um produto novo para o cabelo, né? Então, a gente... eu vejo muito também, às vezes, sabe? Você falou nas narrativas, né? Discurso, narrativa, imagem, mas às vezes até na própria descrição dos produtos a gente encontra umas pegadinhas, sabe? Como se a gente tivesse que... Como se, enfim, a marca quisesse induzir a gente a comprar aquilo ali para que a gente, de novo, entre em outra caixa, sabe, cumprisse ali mais um protocolo de beleza para a gente ficar mais uma vez ou igual ou como o esperado, né, da imagem da beleza que foi construída há tantos anos. É isso, porque né? a indústria da beleza no geral, ela nos faz, ela nos mostra, ela mostra uma beleza irreal para você olhar e falar, poxa, eu não sou assim, então eu quero ficar assim. Eu não estou daquele jeito. Então, ela primeiro te oprime. Daí depois você fala, puxa, eu não estou daquele jeito. Então, se eu comprasse produto, se eu consumisse serviço, eu vou ficar. Então, primeiro eu rebaixo a sua estima para fazer você comprar. É um mecanismo isso é uma técnica de venda. Infelizmente, né? Então, eu acho que a gente tem que fugir disso. Fugir disso, porque essa opressão não combina mais com a gente e não combina com produtos naturais, com esses propósitos que a gente vê aqui dentro desses produtores aqui na feira, né? Total. E me fez muito lembrar esse livro aqui que está bem aqui na minha frente, O Mito da Beleza, que eu vou mostrar. Sim, maravilhoso! É meu dicionário de cabeceira da Naomi Wolf. Então é um bom caminho também para a gente repensar, né? É um livro dos anos 90, mas, nossa, tão atual como nunca, né? E mostra para a gente que existem mecanismos que travam a mulher por anos, né? E que nos acorrentam, ela diz. E que quando a mulher ela se liberta de uma corrente, automaticamente ela cai em outra. E é essa armadilha que a gente precisa parar para pensar. Não saímos de uma caixa para entrar em outras. Saímos das caixas para liberar as amarras. E aí você me lembrei agora do que você falou lá no início da nossa conversa do lugar de chegada, né? É isso. Que aí sim a gente consegue, né? É isso, Lila. Quando a gente chega, a gente sabe, assim, ó, a gente não deixa o outro determinar a nossa linha de chegada. A gente decide aonde é e a gente consegue batalhar por isso. É bem diferente, né? A gente se liberta e a gente traça a nossa linha de chegada e decide, comunica, eu cheguei. Tem que ter coragem também, né, gente? Tem que ter, né? É isso, se libertar, desconstruir, fazer diferente. Olha, eu tô olhando aqui o nosso tempo e eu queria ver com Melissa, Mel, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta pra gente? Como tá pra vocês aí? Tô olhando aqui o chat. Ô, Dani, algum ponto a mais você quer falar para a gente sobre essa questão do mercado, até do plus size, da moda? Tem muita gente da moda também que acompanha aqui. Sim, eu quero trazer um dado que eu acho importante a gente colocar, que segundo uma última pesquisa feita em 2017 pelo Ministério da Saúde, 54% da população está em sobrepeso. Essa palavra está em sobrepeso é um dado utilizado pela pesquisa
que a gente precisa replicar para dar validação a essa pesquisa, né? 54% da população estando considerada acima do peso, é um pouco mais que a metade da população. E aí, quando eu paro e entendo que na moda só 20% produz e ainda não produz 100% do que é necessário para atingir essa população de 54%, eu entendo uma desproporcionalidade. E aí fica aqui para moda e para outros negócios. É uma população latente, é um número expressivo e é um nicho a ser considerado como um nicho de negócio, inclusive. Nós não estamos falando somente de propósitos, estamos falando que quando eu abro um negócio e vou traçar o meu plano de negócio e entender para que tipo de público eu vou falar, eu preciso entender que é um público diverso e que metade da população não se encaixa naquele padrão que todo mundo diz. Então, eu quero deixar isso como um dado de negócio para que vocês possam refletir e possam, talvez, entender, porque a inclusão também seria uma boa oportunidade. Não só pela inclusão, pelo propósito, mas sim pelo valor que isso pode agregar, inclusive, para o seu plano de negócio. Olha a Mel aí. E aí, Mel? Tô só aplausos aqui nos bastidores. Uau! Gostoso? Uau! Que papo bom! Ó, tô até arrepiada, gente, porque gosto dessas mulheres, tem que falar mesmo. Que maravilha! Que obrigada. Aí eu tô aqui, né? Eu tô deixando tempo, né? Que a gente passou, falei, mas não tô conseguindo parar. Pois é, a Lu me avisa, faltam 2 minutos, aí a gente continua papeando, eu falei, eu ganhei uma lambuja, gente. Eu não aguentei, gente, eu não aguentei, é culpa minha, peço perdão para a próxima, que vai começar um pouquinho atrasada às 6, mas eu não aguentei. Adorei o presente. Sinal que foi gostoso. Oh, meu Deus, é bom. Eu vou agora para as perguntas, então, né? E que eu tenho certeza aqui que a gente vai estar carregando aqui desse papo bom. É louco, né? Porque quando a gente começa a puxar um assunto e a gente fala de tantos assuntos polêmicos, de tantas paradigmas e padrões que se estabeleceram, sabe-se lá, né? Aonde, por quem, em que momento da vida. Fala assim, pelo amor de Deus, vamos se libertar um pouco, né? Um pouco não, vamos se libertar totalmente, vamos só ser felizes, né? Vamos ser felizes do jeito que a gente é, como a gente é, com as nossas falhas, com os nossos acertos, né? Eu comecei o evento essa manhã às 8 horas, falando justamente de todo esse processo, né, que a gente está vivendo, assim, que faz a gente ser um pouco mais... A gente entrou muito em contato com a gente e ficou tudo muito... Assim, não tá, a gente saiu do controle, né, que a gente acha que a gente tem, só que a gente não tem, e faz a gente repensar, né, o que a gente autoestima, e ser também colaborativo, ter empatia e ser gentil com o outro, né? É saber que cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu defeito, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu talento, cada um é único. E, por favor, deixa eu ser quem eu sou. Que você tem isso, você tem aquilo. Quem é quem para apontar alguém nessa vida, minha gente? Né? Então tá, eu tenho isso, você tem aquilo. Tá, então vamos fazer o seguinte, me ajuda aí com o que você tem de melhor, que eu te ajudo aí com o que para mim é mais fácil, né? Vamos ser mais gentil. E eu falo que o movimento da beleza consciente é um movimento cruelty free, né? Hashtag cruelty free no sentido mais amplo do termo, mais amplo. Ótimo. Vamos ser mais gentil, por favor, né? Sem crueldade com a gente, sem crueldade com o outro. Deixa a pessoa ser feliz, vai ser feliz, deixa ser quem é, porque não tem ninguém aqui que possa apontar o dedo para ninguém. Não apontemos mais, né? Não apontemos, não apontemos. Né? Olha, a gente não tem perguntas. Não temos perguntas.
Mas o canal está sempre aberto, viu, gente? Lá no Slow Market, na Dani Roots, no Cena Crua. A gente sempre fala desses assuntos, esses e outros, né? E a gente gosta dessa troca, é uma troca importante porque a gente aprende, né? Eu aprendo muito, todo dia tem um comentário, alguma coisa, uma mensagem que, opa, me acende uma luz. Então, é importante a gente manter isso, né, rolando. Sim, E os nossos canais estão Exatamente. abertos. é isso. À disposição, sempre nas minhas redes, para aí ajudar no que for necessário, indicar e contribuir. Às vezes é só um desabafo, às vezes é um pedido de ajuda para o início de uma desconstrução. A gente indica também profissionais que são super renomados também, que também podem ajudar. Enfim, é uma corrente, como a Mel falou, e seguimos aí disponíveis. Se precisar, estamos aqui. Estamos Obrigada, juntas, Dani. meninas. Obrigada, Obrigada, viu? Obrigada a Obrigadíssima, quero muito te vocês. agradecer. Obrigada, pauta incrível, profunda, necessária. Quero agradecer a Mel por trazer o tema, né? E desenvolverem isso com tanta verdade. Obrigada, obrigada mesmo. Eu fico muito feliz Obrigada. pela abertura de espaço pelo canal. Obrigada. Obrigada a você por ter Obrigada, aceito gente. esse Um convite. beijo para todo mundo Obrigada, que Lila, assistiu por também. conduzir. Beijo, gente.